pessoal, avançando então no nosso curso de sequências e séries, chegamos então acho que na parte mais complicada, mais difícil e mais longa desse curso, tá? Que são as questões de raio e intervalo de convergência. Eu preparei aqui um passo a passo para a gente não se confundir, tá? Já que esse exercício é enorme, tá? A primeira coisa para a gente fazer um exercício desse tipo, que é basicamente calcular o raio e intervalo de convergência de uma série de potências, a gente vai ter que seguir os seguintes passos, tá? A primeira coisa, a gente encontra o centro. É bastante simples, né? Basicamente encontrar quem é o nosso x0. Segunda coisa é a parte maior, a parte mais longa do nosso exercício, que é fazer, né, o teste da razão para a convergência absoluta. Tem uma aula especificamente disso para vocês revisarem, tá? Que é bastante complicadinho, para analisar, né, o comportamento de convergência ou divergência da nossa série. Depois que a gente fizer, né, o teste da razão para convergência absoluta, a gente faz o cálculo do raio, né? Isso vai surgir basicamente em conjunto, esse item 2 e 3, tá? Depois que a gente tiver o raio, a gente não vai estar com tudo pronto ainda, por quê? Lembra da aula anterior em que eu disse, né, que os limites, né, os extremos do nosso intervalo de convergência, eles são sempre uma incógnita, a gente não sabe quanto que eles valem, se eles são convergentes ou se eles são divergentes. Então a gente ainda vai ter que testar os limites, né, cada um, né, dos extremos do nosso intervalo. E por último, depois que a gente fizer todos esses passos, a gente vai ter o intervalo de convergência em mãos. Então, gente, sem muito papo, vamos começar então. Primeira coisa aqui, gente, quem que vai ser o nosso centro, né? Primeiro passo. O nosso centro é basicamente pegar esse cara aqui igual a zero. Então a gente vai ter aqui, né, x mais 3 igual a zero. Nosso centro vai ser igual a x igual a menos 3. Beleza, esse passo aqui é o único passo fácil do nosso exercício. Agora, no segundo passo, a gente tem que fazer, né, o nosso teste da razão para convergência absoluta. Eu vou relembrar rapidamente aqui como é que a gente faz isso, mas basicamente o que é? É ρ igual ao limite de k tendendo a mais infinito do módulo de quem, gente? Do módulo de uk mais 1 dividido por uk, ok? Então tá, gente, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Lembra, né, que o k mais 1, como a gente viu lá no teste na aula, né, do teste da razão para convergência absoluta, é basicamente substituir tudo que é k por k mais 1. Então vamos lá, que isso aqui vai ficar bastante grande. Como é que vai ficar então? A gente vai ficar com o limite de k tendendo a mais infinito, não esquece que tu sempre tem que escrever o limite, do módulo. Para agilizar isso, o que a gente faz, gente? Como a gente está falando aqui de uma fração de 4 andares, a gente vai fazer a primeira, né, que é o uk mais 1, né, e já vamos multiplicar pela segunda invertida, fração de 4 andares. Conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. Então vamos lá. Primeira fração vai ser, né, de uk mais 1. Então a gente vai ter x mais 3, e agora k vira k mais 1. E embaixo como é que fica? Raiz cúbica de k virou raiz cúbica de k mais 1. E agora 2 na k virou 2 na k mais 1. Beleza? Tranquilo, né? Agora o que a gente faz? Multiplica pela segunda invertida. Então olha só, o que estava embaixo vai para cima, o que estava em cima vai para baixo. Em cima vai ficar então a raiz cúbica de k vezes 2 na k. Isso tudo aqui dividido pelo quem? Pelo x mais 3 na k. Fecha as barras de módulo e é isso aí. Esse é o momento, parece que tudo começou a piorar, né? Mas agora o que a gente tem que fazer? Abrir todo mundo para começar, né, a simplificar. Então a gente vai ficar com o limite de k tendendo a mais infinito do que tudo que é o k mais 1 a gente vai começar a abrir, né? Então x mais 3 na k mais 1 a gente vai abrir em x mais 3 na k vezes x mais 3 na 1. Isso daqui dividido por raiz cúbica, né, de k mais 1, a gente não tem o que fazer. Então, basicamente, a gente faz, né, raiz cúbica de k mais 1, não tem o que fazer. 2 na k mais 1, a gente fica com 2 na k vezes 2 na 1. E aqueles caras ali, né, a gente não tem nada para fazer com eles. A partir de agora, a gente começa a simplificar as coisas. Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer, né? X mais 3 na k, a gente pode cortar.
corta dos dois lados. 2 na K, a gente pode cortar também. E é só isso aí, né? Não tem mais nada que a gente possa simplificar aqui. Agora o que a gente tem que fazer é basicamente, né, separar, né, o que depende de K e o que não depende de K. Então vamos ver. A gente vai ficar com o limite de K tendendo a mais infinito do módulo de x mais 3 elevado a 1, né? E agora eu vou pegar esse 2 e vou passar para cá, né? Esse 2 vai ficar aqui bonitinho. E eu vou colocar todo mundo que tem a raiz cúbica aqui do lado, tá? Só ajeitando um pouquinho a casa. Nós temos a raiz cúbica de K e a raiz cúbica, né, de K mais 1. Vocês reparam, né, reparem como fica, como a gente acaba puxando um monte de matéria que a gente já sabe de antes aqui, né? Então olha só, o nosso limite depende de K. Então todo esse cara que está aqui, esse x mais 3 sobre 2, é como se fosse uma constante, ele pode simplesmente sair do nosso limite. O nosso limite depende basicamente desses caras aqui. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai ficar com um limite, deixa eu só reescrever aqui, para a gente não ficar, né, com o negócio. X mais 3 dividido por 2, a gente tira aqui, né? Lembra que é em módulo. Módulo de x mais 3 dividido por 2, que multiplica quem? O limite de K tendendo a mais infinito, e agora, do módulo de raiz cúbica sobre raiz cúbica, a gente pode simplesmente, né, adicionar uma raiz cúbica única. Então a gente vai ficar com a raiz cúbica de K sobre K mais 1, quando, né, o nosso K tende a mais infinito. Então repara, gente, o que vai acontecer aqui, né? Vocês lembram lá daquela parte dos polinômios, né? Limite de polinômios no infinito? A gente tem aqui um polinômio do mesmo grau em cima e embaixo. Como é que é, né? Quando K tender a mais infinito, o resultado desse limite aqui vai ser o quê? O resultado desse limite vai ser simplesmente a divisão dos termos de maior grau de cada um dos polinômios, né? Se tem alguma dúvida nisso, volta lá, né, nos limites de polinômios no infinito de mesmo grau. Tá? Mas basicamente esse limite, né, é 1 sobre 1. Então ele vai ficar, né, a raiz cúbica de 1 sobre 1, que dá 1. Então todo esse limite vai ser o que, gente? Todo esse limite vai ser igual a 1. O que resta pra gente vai ser o que, gente? Vai ser simplesmente o x mais 3 dividido por 2. Isso daqui, gente, vai ser o que? Vai ser justamente o nosso ρ. Então a gente chega aqui embaixo, né, que o nosso ρ é igual a quanto? O nosso ρ é igual ao módulo de x mais 3 dividido por 2, ok? Então tá, gente, fechamos aqui recém a primeira parte do nosso exercício, tá? Ainda tem bastante coisa pela frente. O que a gente tem que fazer aqui é o seguinte, né? Esse ρ aqui, ele tem que ser o que, gente? Se a gente quer que a nossa série seja convergente, o nosso ρ tem que ser menor do que 1. Isso aqui vem, né, do teste da razão para a convergência absoluta. Então o que a gente vai precisar agora é fazer esse ρ ser menor do que 1. Então vamos lá. Vamos lá, que essa aula aqui é interminável. Então olha só, x mais 3 dividido por 2, né, tem que ser o quê? Tem que ser menor do que 1. A gente pode tirar essas barrinhas de módulo aqui tranquilamente, né? O módulo de 2 é 2. Então a gente vai ficar, né, com o módulo de x mais 3 tem que ser menor do que 2. E quando que o nosso módulo aqui, né, quando que o nosso x mais 3 vai ser menor do que 2? A gente tem que só pensar um pouquinho, né? Se a gente fosse olhar, né, no gráfico de x mais 3, a gente poderia pensar dessa forma assim também. Mas aqui, basicamente, o que a gente tem que fazer é o seguinte, né? Vamos pensar o seguinte, tá? Eu vou desenhar aqui uma reta, onde o quê? O nosso centro, a gente calculou lá no começo, o nosso centro é x igual a menos 3. Então a gente vai ter que fazer o quê, gente? X mais 3 tem que ser, módulo de x mais 3 tem que ser menor do que 2. A gente pode pensar isso aqui da seguinte forma também, né? Em vez de a gente pensar em módulo, a gente pode pensar assim, x mais 3 tem que estar entre quais dois valores, né? O módulo tem que ser menor do que 2. Então x mais 3 tem que ser o quê? Tem que ser menor do que 2, ok? Mas como é em módulo, o sinal não importa.
Então a gente vai ter que dizer que esse cara aqui, esse x mais 3, ele vai ter que ser maior do que menos 2. Isso aqui é o procedimento que a gente faz, né, para se livrar desse módulo e chegar aqui no intervalo. Então, gente, o que a gente pode fazer? Aqui nós temos o 3, certo? O que a gente pode fazer é o seguinte, fazer 2 menos 3, x mais 3 menos 3, 2 menos 3. A gente subtrai 3 de cada uma das unidades. Menos 2 menos 3 é menos 5. X, esses dois aqui vão morrer. E aqui 2 menos 3 é menos 1. Então a gente diz que o que, gente? Que o nosso x tem que estar entre menos 5 e menos 1. Se tu tiver uma calculadora gráfica ou quiser analisar isso aqui mais a fundo, é tranquilo, tá? A gente não tem nenhum problema. Mas basicamente esse é o procedimento que a gente usa. Com isso daqui, gente, o que a gente já conseguiu ver, né? Que o nosso centro está em menos 3 e as nossas pontas do nosso intervalo vai ser o quê? Vai ser menos 5 e menos 1, ok? Então daqui a gente já sabe que o que, gente? A gente já sabe que o nosso raio é de 2 unidades, porém a gente não sabe ainda se essa coisa aqui, né, converge ou diverge nas pontas. Porém, dentro desse intervalo, nós já podemos dizer que a nossa série é convergente, ok? Beleza, né? Então o nosso raio vai ser quanto, gente? O nosso raio de convergência é igual a 2. A gente tem que pensar agora só, né, se essas pontas vão ser convergentes ou não. Então vamos lá. O último passo que a gente tem para fazer vai ser o quê? Testar as pontas ou testar os extremos. No nosso intervalo aqui nós temos menos 5 e menos 1 e nós temos que testar. Nós temos que testar para x igual a menos 5 e para x igual a menos 1. Então vamos lá. A gente vai pegar lá a nossa série de potências e ver. Vamos começar então pelo x igual a menos 1, tá? Com x igual a menos 1. Como é que vai ficar a nossa série? Eu vou reescrever a série aqui para a gente já aproveitar para o próximo, tá? Então vai ficar x mais 3 na k, raiz cúbica de k vezes 2 na k, de k igual a 0 até mais infinito, ok? Então tá, vamos lá. Quando o x for igual a menos 1, a gente vai ficar com o quê? Menos 1 mais 3, a gente vai ficar com 2, certo? A gente vai ficar com o 2. E aqui a gente vai ficar com 2 elevado... Opa, eu esqueci do somatório. Tá aqui. Somatório, k igual a 0, mais infinito. 2 na k, dividido por raiz cúbica, né, de k, vezes o 2 na k. Repara que interessante, né, gente? A gente ficou com 2 na k em cima, 2 na k embaixo, podemos simplificar. O que a gente pode fazer agora é simplesmente analisar o comportamento desse cara aqui, ó. K igual a 0 até mais infinito de 1 sobre raiz cúbica de k. Raiz cúbica de k, gente, vocês lembram o que é? Isso daqui a gente pode reescrever da seguinte forma, né? A gente pode reescrever isso daí como um somatório de k igual a 0 até mais infinito de 1 sobre, aqui dentro é 1, aqui fora é 3. Então seria k na 1 terço. K na 1 terço, o que é, gente? K na 1 terço é uma p-série com p igual a quanto? Com p igual a 1 terço. E uma p-série com p menor do que 1 é uma p-série que diverge. Então nós sabemos que em em x igual a menos 1, nós sabemos que isso daqui diverge. Perfeito? Então tá. Vamos lá para a última parte então, gente. Última parte que vai ser o nosso x igual a menos 5. Como é que vai ficar? A gente vai ficar com o somatório de k igual a 0 até mais infinito de quem? Vamos dar uma analisada aqui. Menos 5 mais 3 é menos 2, certo? É menos 2. Menos 2 na k, dividido por quem? Raiz cúbica de k vezes o 2 na k. Aqui, gente, vai ficar só um pouquinho mais difícil que a série anterior de a gente resolver, tá? Como é que vai ficar? A gente vai separar esse cara aqui da seguinte forma. K igual a 0 até mais infinito.
Menos 2 na K, a gente lembra, né, da nossa série alternada. Então isso aqui é a mesma coisa que a gente fazer menos 1 na K vezes o 2 na K, ok? E é assim que a gente vai fazer, né? Menos 1 na K vezes o 2 na K. Tudo isso daqui dividido pela raiz cúbica de K vezes 2 na K. Tirando aqui, né, o 2 na K e o 2 na K, a gente ficou com menos 1 na K dividido, né, por 1 dividido pela nossa P série. O que a gente tem que fazer aqui então, gente? A gente tem que basicamente pegar esses valorizinhos aqui, né, e analisar pelo teste da série alternada. Como é que vai ficar isso daqui? Pelo teste da série alternada, o que a gente vai ter que analisar vai ser, né, primeira coisa, se os númerozinhos vão reduzindo de tamanho e se esses caras vão ou não vão tendendo a zero. Então, olha só, a primeira coisa, né, é se os termos vão diminuindo de tamanho. Como a nossa série, ela é exatamente igual à série ali de cima, como é que vai ficar, gente? Conforme a gente vai, né, evoluindo com o K na 1/3, o que acontece? A gente tem 1 na 1/3, 2 na 1/3, 3 na 1/3, 4 na 1/3. A gente está sempre tirando o quê? A raiz cúbica desses valores. Então, a primeira parte do teste é saber se os valores, né, da nossa série vão diminuindo de tamanho. Como a raiz cúbica, a gente vai aumentando o valor de K, o valor da raiz cúbica também vai aumentando, certo? Então, 1 sobre um valor que vai aumentando significa que vai diminuindo de tamanho. Então, a primeira parte da série alternada, que é ver se os termos vão diminuindo de tamanho, tá certo, né? Confere, beleza. Se os termos estão diminuindo de tamanho, beleza, pode ser que essa série seja convergente. Agora, a segunda parte que a gente tem que saber é se essa coisa vai tender a zero ou não. Então, conforme a gente vai fazendo o K tender a infinito, a raiz de infinito tende a infinito também. E 1 sobre infinito tende a quanto? Tende a zero. Então, analisando rapidamente essa série pela série alternada, a gente diz o quê? Que essa série é uma série convergente, ok? Eu não vou entrar muito no detalhe aqui, porque como é só o final do exercício, aqui é só o teste, vocês podem, né, pegar isso aqui e analisar com mais calma, tá? Só pra gente não ficar com muito tempo aqui. Então, olha só, em x igual a menos 5, o que a gente acabou de concluir? A gente acabou de concluir que essa série é uma série convergente. Então, aqui no menos 5, o que a gente vai dizer? A gente vai pintar um intervalinho, né? Todo esse trabalho só para pintar a bolinha. Mas é isso aí mesmo, né? Quem que vai ser, então, o nosso o nosso intervalo de convergência? O nosso intervalo de convergência vai ser o quê? Vai ser de menos 5 fechado até onde? Até o menos 1 aberto. Esse aqui é o nosso intervalo de convergência para a nossa série de potências. Gente, passamos por todos os passos, um a um, centro, teste da razão para convergência absoluta, cálculo do raio, testar os limites e o intervalo de convergência. Como vocês puderam ver, fiz bastante rápido, né, mas demorou bastante para chegar até o fim. Se tu chegou até aqui, espero realmente que tu acerte todos os exercícios de raio de convergência que vier pela frente. Ok? Então, gente, na próxima aula eu vou fazer mais um desses exercícios para a gente ter certeza, né, que o passo a passo sempre funciona e sempre dá certo. Ok, gente? Então tá. Muito obrigado e até logo.